Fala galera, professor Rafael de Filosofia. Nesse vídeo vamos continuar nossa aula sobre ética e a gente vai ver o nosso primeiro pensador sobre ética. Ele não foi o primeiro a pensar em ética, mas é o primeiro que a gente vai ver, tá? Que é o Aristóteles. O Aristóteles, ele escreveu esse livro chamado Ética Nicomo, que é onde ele escreve sobre o que ele pensa sobre a ética, né? E a ética do Aristóteles é uma ética que a gente pode chamar de ética das virtudes. E a gente já vai ver melhor o que ele entende por virtude, tá? E a ética das virtudes por Aristóteles é o que vai fazer avaliar a vida boa. Então veja bem, a gente viu na aula passada que a ética avalia a conduta, a ação humana. Para o Aristóteles, ela avalia a vida. Então, para o Aristóteles não é uma conduta ser boa ou ruim, uma ação ser boa ou ruim. É a vida ser boa ou não. Beleza? Então, a ética do Aristóteles é a ética da virtude e avalia a vida boa. E aqui a gente tem que separar duas coisas. As coisas que são bom para e o que é bom em si mesmo, né? O bom para indica meio, algo que você usa como meio, algo que a gente pode dizer que é útil, né? Bom para. Então, um carro é bom para me levar em outro lugar. O valor deste bom está em usar ele como um meio, né? O ensino fundamental é bom para me levar ao ensino médio, certo? Já o que é bom em si mesmo, o valor está no fim. Né? Por exemplo, olha essa frase aqui. Não se vive a vida boa para obter outra coisa. Por que você quer viver a vida boa? Por ela mesma. Né? Não é igual um carro, por exemplo, bom para me levar ao outro lado, bom para me formar, bom para ganhar dinheiro, bom para ser... Não, ela é boa em si mesma. Você não quer ela para alcançar outra coisa. Ela é o seu próprio fim. Então, o Aristóteles se preocupa com o que é bom em si mesmo e não o que é bom para. Ou seja, a gente pode dizer aqui que é inútil. Inútil, porque tem o seu valor em si mesmo. Beleza? O que é útil tem o seu valor fora de si, porque é usado como meio, é útil para, e o que é inútil tem o seu valor em si mesmo, como a vida boa. Beleza? Continuando, então, riqueza. A riqueza também não é um bem em si. A riqueza, ela é boa para comprar, né? Ela não é um bem em si mesmo como a vida boa. O poder. O poder também não é um bem em si, né? Você quer ter poder para mandar e controlar. Então, ambos, a riqueza quanto o poder, elas são meios e não fins. Elas são bom para e não bom em si. O Aristóteles vai dizer que a gente não deve perseguir em nossa vida a riqueza e o poder. Quem vive atrás de riqueza e poder não vai ter uma vida boa, porque ambos não são bens em si mesmos, são bons para, são apenas meios. Já a felicidade é o bem verdadeiro. Você quer ser feliz para quê? Para ser feliz. Quer ter a vida boa para quê? Para ter a vida boa. Então a felicidade é um fim em si. Ela não é boa para. Eu quero ser feliz para fazer algo. Não. Você quer ser feliz porque isso aqui é bom em si mesmo. Tá? É o bem verdadeiro, o maior de todos os bens. Então, para Aristóteles, toda ação humana deve ir correr atrás da felicidade. Beleza? Que não vai estar nem na riqueza nem no poder, porque são meios. A felicidade tem que ser um fim em si. E aí o Aristóteles vai ver como que o homem pode fazer isso, pode buscar a sua felicidade. E ele vai pensar, ó, existem três formas de vida. Tem a forma das plantas, né, que é a forma de vida que cresce e que respira. Tem a forma de vida dos animais, que tem percepção, que podem se locomover e têm apetite corporal, eles sentem sede, enfim. E tem a forma de vida humana, que é a única que tem a razão.
A forma de vida humana, ela contém as características das plantas, cresce e respira, dos animais, percepção, locomoção e apetite corporal, mas é a única que contém a razão. E para Aristóteles, é na razão que o homem deve encontrar a sua felicidade. Porque só com uma vida racional, o homem pode atingir a sua potência máxima, o potencialmente perfeito. Então, acho que eu já falei disso com vocês do segundo ano, né? Que o ato é como você é agora e potência é o que você pode ser. Então, o homem só consegue se desenvolver plenamente, né? Alcançar o seu potencial da maneira mais elevada, usando a razão. E não vivendo apenas como um cachorro, por exemplo, que está nesse estágio aqui, né? No estágio dos animais. Não é só se locomovendo, tendo percepções e apetite corporal, que você vai atingir a felicidade, vai atingir a vida boa. Não, é pela razão. E aí que voltamos aqui a palavrinha virtude e vício. O Aristóteles vai falar que a virtude é tudo aquilo que ajuda o homem a atingir o seu potencial. E vício é tudo aquilo que atrapalha o homem a alcançar o seu potencial. Certo? Então pense aí num atleta, alguém que é maratonista. Onde que está o verdadeiro potencial dele? Correr, ter um bom condicionamento físico, né? Treinar para atingir a sua potência máxima. Né? O vício é tudo aquilo que vai impedir. O cara, em vez de treinar, fica tomando uma cachaça, falta no treino, fica festejando ao invés de treinar. Para Aristóteles, tudo isso aqui vai ser considerado vício, porque vai atrapalhar ele a atingir o seu potencial máximo. E a virtude é o que vai fazer ele manter o foco para alcançar esse potencial. Continuando, a gente viu que a virtude é o que ajuda o homem a alcançar sua potência máxima, segundo Aristóteles. Ele vai dizer que a virtude, ela pode ser alcançada, ela pode ser aprendida por todos os homens, né? Por todo mundo da nossa espécie. Todos os homens podem ser virtuosos. Porém, é algo que deve ser ensinado e praticado. Eu coloquei aqui artesãos e músicos, né? Que é para servir de exemplo, que é como se fossem artesãos ou músicos. Você quer aprender a tocar violão, né? Você pode aprender, todo mundo pode aprender, né? Mas isso tem que ser ensinado e você tem que praticar. Se você não treinar, você não vai ser um bom músico. A virtude para Aristóteles é a mesma coisa. Se a gente não praticar, a gente não vai conseguir ser virtuoso. A gente tem que praticar a ponto da virtude se tornar hábito. Então, agir de maneira virtuosa deve ser um hábito. Beleza? E ele vai dizer que a virtude está sempre na média entre dois extremos. A virtude está sempre ali no meio termo. Né? E quais são esses extremos? O muito, o excesso e o muito pouco, a falta. Para Aristóteles, tanto o excesso quanto a falta são vícios. A virtude vai estar sempre no meio termo, entre o muito e o pouco. A gente vai ver melhor agora. Continuando, a gente viu que para Aristóteles a virtude está no meio termo. Né? Então, para a gente pegar aqui alguns exemplos, olha. Correr de todo perigo o torna covarde. Participar de todo perigo o torna imprudente. O que é a virtude? Ser corajoso. E a coragem está no meio termo entre os dois extremos. Né? A extrema falta de coragem o torna covarde. E a coragem em excesso te torna imprudente. Então a coragem como virtude está no meio termo. Beleza? Se você faltar com coragem, você é covarde. Se você tiver em excesso, você vai ser imprudente. Mesma coisa aqui, ó. Excesso de prazeres corporais te torna um desregrado. Abster-se de todos os prazeres, não ter nenhum prazer corporal, vai te tornar um rústico. Onde que está a virtude? Ser ponderado, no meio termo. Então, naquele exemplo que eu falei do atleta
que ao invés de treinar, fica bebendo no bar, não é que ele não pode beber e só tenha que treinar. Isso também seria um excesso aqui, segundo a filosofia do Aristóteles. Quer dizer que a partir do momento que ele para de treinar por causa da festa, por busca de prazeres, aí sim a gente chama de vício e não de virtude. A virtude está no meio, em saber administrar o excesso e a falta. Beleza? Então, ó, o Aristóteles vai dizer que a virtude, ela vai ser prazerosa. Quando você aprende e pratica, a virtude vai ser prazerosa. E o vício vai acabar sendo doloroso. E ele faz um apontamento sobre esse meio termo aqui dele. Ó. Existem ações viciosas que não implicam um caminho moderado. Ele vai chamar esse tipo de ação sem significado. Por exemplo, assassinato, roubo e adultério. Não tem como você seguir um meio termo entre assassinar, né? Assassino muito ou assassino pouco? Não, meio, assassino meio termo. Ou eu vou roubar em excesso ou em falta? Não, vou roubar moderadamente. Ou o mesmo se aplica ao adultério. Vou trair moderadamente. Não, isso não se aplica. Então, o meio termo não se aplica a certas ações viciosas que Aristóteles vai chamar de que são ações sem significado. Então, seguindo com os exemplos da virtude estando no meio termo do Aristóteles, eu fiz essa tabelinha aqui, ó. Virtuoso vai ser sempre o que está entre o meio termo, tá? Deficiente é a falta, excessivo o excesso, né? O muito, pouco e o muito. Então, vamos lá. Generoso. Generoso é a virtude. Quando você tem uma deficiência nessa virtude, a gente chama de egoísta. É o cara que não pensa em ajudar os outros, tal, né? E quando você tem um excesso de generosidade, você tem um esbanjador, né? Aquele cara que não é que ele faz porque ele é generoso, é porque ele quer se mostrar, né? Imagina aí o Silvio Santos, né, dando dinheiro lá para a plateia dele, né? Você não pensa, poxa, que cara generoso. Você pensa um cara que está esbanjando, pega o dinheiro, faz um aviãozinho, quem quer dinheiro, joga aí, né, que eu tenho pra caramba, etc. Está esbanjando. Aqui, a virtude, corajoso, como a gente viu. A falta, covarde, excesso, imprudência. Virtude de ser amigável. Quando uma pessoa tem uma deficiência em ser amigável, a gente chama de hostil. Aquela pessoa que xinga todo mundo, né? Que está sempre de mau humor, né? É o contrário de amigável, praticamente. O excesso de amigável, porém, também é chato, que é aquela pessoa que fica te adulando, o adulador. Você fica sempre sorrindo, nossa, como você está bonito, não sei o que, fica o tempo inteiro sorrindo para você, chega uma hora que cansa. Então, também é chato, não é amigável você querer forçar a barra, né? Tem sempre aquela pessoa que força a barra, né? Quer ser amigo demais e acaba enchendo, né? Então, é o excesso do amigável. Onde que está a virtude? Onde que está o amigável? No meio termo entre o hostil e o adulador. E aqui para vocês praticarem a ética da virtude do Aristóteles, eu vou pedir para que vocês coloquem, preencham um pouco mais essa tabela. Eu vou querer que vocês coloquem aí mais 5 coisas, aí, pelo menos, que a gente pode encontrar a virtude entre o meio termo entre o excesso e a falta. Beleza? Eu vou deixar escrito para vocês lá no Google Classroom, tá? Para vocês enviarem para mim. Valeu!